Olá, irmãos, tudo bem? Vamos começar aqui mais um vídeo falando sobre o livro Pecados Intocáveis, de Jerry Bridges. Nós estamos aqui no capítulo 6, onde o autor dá algumas orientações para lidar com o pecado. Então, o autor ele propõe 7 orientações para lidar com o pecado. As 7 são: primeiro, use o evangelho; segundo, dependa do Espírito Santo; terceiro, reconheça a sua responsabilidade; quarto, identifique os pecados sutis e específicos; quinto, memorize e faça uso de versículos apropriados; 6, cultive a prática da oração; 7, chame irmãos em Cristo para estarem ao seu lado. Então são essas as 7 orientações que o autor dá para lidar com o pecado. Então nós vamos ver um pouco mais pormenorizadamente cada uma dessas orientações. Antes, é necessário que a gente entenda que o apóstolo Paulo escreveu em suas cartas constantemente sobre a necessidade de mortificar as práticas do pecado presentes na nossa vida. Isso se deve tanto a pecados públicos e escandalosos, quanto àqueles pecados que são mais sutis, que são mais domesticados. A ideia é que, como nós vemos reiteradamente aqui falando nos vídeos, é que nós possamos tratar com seriedade qualquer tipo de pecado presente na nossa vida. Tanto os pecados mais escandalosos, quanto os pecados mais sutis. Então vamos lá, vamos começar com a primeira orientação, que é lidar com o pecado sempre no contexto do Evangelho. O que é lidar com o pecado sempre no contexto do Evangelho? É lidar com o pecado utilizando o Evangelho. Muitas pessoas elas recorrem a várias práticas para lidar com o pecado que são exteriores ao Evangelho. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente para que nós possamos lidar com o pecado. Nós não precisamos recorrer a terapeutas, nós não precisamos recorrer a remédios para lidar com o que a Bíblia chama de pecado. Pecado, a cura para o pecado, isso nós já tratamos num vídeo exclusivamente sobre isso, é o Evangelho. Então eu sempre preciso lidar com o pecado, com uma prática viciosa, com um ciclo vicioso na minha vida. Eu sempre preciso lidar com esse pecado, sempre no contexto do Evangelho. E esclarecendo mais sobre isso, eu preciso ter 2 verdades em mente quando eu lido com os meus pecados. Primeiro, em Cristo Jesus, os meus pecados são perdoados. Percebe, irmãos? Isso não me dá margem para que eu peque mais. Isso me dá margem para que eu me arrependa. Isso me incentiva, me motiva a que eu me arrependa e deixe o meu pecado. Porque quando eu olho para o Evangelho e eu vejo a promessa do Evangelho em que Cristo ele morreu pelos meus pecados e em Cristo todos os meus pecados são perdoados, eu tenho força, eu tenho vigor, eu tenho motivação renovada para lidar, para lutar, para abandonar e vencer o meu pecado. Então a primeira verdade que eu preciso ter em mente é essa: em Cristo Jesus todos os meus pecados são perdoados. A segunda verdade é, por causa do sacrifício de Cristo Jesus, Deus me aceita como justo. Então eu preciso ter isso em mente, ter essas 2 coisas em mente. Meus pecados são perdoados e eu sou aceito por Deus em Cristo Jesus. E é nesse contexto, é no reconhecimento dessas 2 verdades que eu sou habilitado a lidar com os meus pecados mais escandalosos e mais sutis. Então essa é a primeira orientação. A segunda orientação é depender do poder capacitador do Espírito Santo. Percebe, irmãos, nós precisamos nos colocar na dependência do Espírito Santo para lidar com os nossos pecados.
Eu preciso o tempo todo rogar a Deus, rogar ao Pai, para que Ele possa, por meio do seu Santo Espírito, agir em minha vida. Uma das orações que eu preciso constantemente fazer é: Senhor, gera arrependimento na minha vida. Se o Senhor não agir, eu não consigo. Eu preciso da obra do Espírito Santo. Eu preciso reconhecer isso. Eu preciso reconhecer que eu sou inteiramente dependente do Espírito Santo, para que o Espírito Santo me habilite a abandonar os meus pecados. Eu preciso ter em mente essa ideia. O autor ele dá uma comparação muito interessante. É o seguinte: digamos que eu vou dar uma ilustração em que é parecida com a ilustração do autor. Aí na sua casa certamente você tem um liquidificador. O liquidificador ele tem uma potência muito boa, né, para triturar objetos, triturar coisas. Então há uma potência ali. Mas ele precisa de quê para exercer a sua função? Ele precisa de energia. Ele precisa de energia elétrica para funcionar. Enquanto eu não colocar o meu liquidificador na tomada, ele jamais vai conseguir processar qualquer tipo de alimento. Ele tem a capacidade, ele tem a habilidade, mas ele precisa de energia elétrica. O Espírito Santo é isso. O Espírito Santo é como se fosse, né, fazendo guardando as devidas proporções, é como se fosse a energia elétrica. Nós temos como lidar, mas sem a força, sem a energia do Espírito Santo, nós seremos completamente incapazes de lidar com qualquer tipo de pecado. Então eu preciso reconhecer que eu sou inteiramente dependente do Espírito Santo para lidar com os meus pecados. A terceira orientação é reconhecer que temos responsabilidade de dar todos os passos práticos na luta contra o pecado, mesmo dependendo do Espírito Santo. Isso aqui são duas coisas que eu preciso levar em conta. Eu preciso do Espírito Santo para que eu possa exercer, mas eu sou o responsável em dar os meus passos práticos. Recentemente, o liquidificador aqui da minha casa queimou. Então, o que aconteceu? Eu tenho a energia, mas eu tenho um liquidificador que não funciona. A coisa não anda. A vida cristã é assim. Eu preciso ter o Espírito Santo, mas eu preciso funcionar. Eu preciso dar os passos práticos para lidar com o meu pecado. Então, a dependência do Espírito Santo, ela não anula o meu esforço, não. Muito pelo contrário. Ela revigora o meu esforço para lidar com o Espírito Santo. Então, eu preciso ter ciência disso. Eu tenho que parar de me enganar e dizer que é mais forte do que eu. Eu tenho que agir em prol. Eu tenho que avançar contra o meu pecado. Eu tenho que fugir da impureza. E eu tenho que reconhecer que eu sou dependente do Espírito Santo. A quarta orientação é o seguinte: identificar as áreas de atuação dos pecados mais sutis. Então é necessário, irmãos, que se o meu inimigo que eu estou lidando é o pecado, o que eu preciso fazer? Em uma guerra, o que se faz? Primeira coisa, conheça o seu inimigo. É a lição mais básica, mais elementar de qualquer conflito. Conheça a maneira, a estratégia que o seu inimigo age. Com o pecado, nós devemos fazer exatamente a mesma coisa. Conheça como o seu pecado age na sua vida. Conheça as estratégias, conheça os fatores, as ocasiões, as circunstâncias em que tentações são desencadeadas que lhe levam a pecar. É necessário que você conheça isso, é necessário que você conheça como determinado pecado age na sua vida e que áreas da sua vida esse pecado afeta. Então, os nossos pecados, a maioria dos nossos pecados e tentações, eles funcionam a partir de determinados gatilhos. O que são esses gatilhos? É o que me leva a pecar. E eu preciso conhecer esses gatilhos.
O que me leva a pecar é quando eu estou sozinho, é quando eu estou cansado, é quando eu estou irritado, é quando eu estou com fome, é quando eu estou exausto, é quando eu tenho um desejo meu negado. Qual é o gatilho, qual é a circunstância que mais favorece a prática de determinado pecado na minha vida? Se eu quero lutar, eu preciso identificar essas áreas de atuação dos meus pecados, inclusive os mais sutis, os mais aceitáveis. A quinta orientação é aplicar versículos específicos a cada um dos pecados sutis. Nós já vimos aqui a importância da memorização das Escrituras. E se você está lidando com um pecado em específico, é necessário que você recorra às Escrituras, selecione alguns versículos que falam diretamente a determinada prática do pecado, memorize aquele versículo, e toda vez que você sentir o desejo de pecar, e toda vez que você estiver em uma circunstância propícia a que você possa praticar determinado pecado, você precisa vencer a tentação, como Cristo venceu a tentação quando foi tentado por Satanás, com a palavra de Deus. Essa é a arma. Por isso que lá em Efésios capítulo 6, Paulo diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Ou seja, se você não tem a espada em suas mãos, a memorização das Escrituras, facilmente você vai ser derrotado pelos pecados com os quais você tem lidado. Então é necessário que você memorize textos bíblicos e textos específicos sobre aqueles pecados, porque isso vai lhe fortalecer durante a batalha. Então você armazena versículos bíblicos na sua memória, para no momento certo você utilizá-lo contra o pecado, contra as artimanhas de Satanás. A sexta orientação é que nós devemos orar continuamente sobre os pecados que toleramos. Inclusive, é necessário que nós possamos até mesmo reservar, coloquem na sua agenda, reserve um momento do seu dia. Se você é esquecido, coloque um lembrete no seu celular, para que você possa, em um momento do seu dia, reservar um horário para que você possa orar especificamente sobre determinado pecado. Isso é por demais necessário. Eu preciso estar constantemente lembrado que eu não estou num parque de diversões. Eu estou numa guerra, inclusive, contra o meu pecado. E por isso eu preciso ser lembrado disso. E eu sou lembrado disso principalmente por meio da oração. Se tem uma coisa que eu preciso entender, é isso. Eu não espero a tentação vir para daí eu orar. Eu oro antes da tentação. Isso é muito importante. Ore antes de ser tentado. Ore durante a tentação também. Mas você vai se tornar muito mais forte quando você ora antes de ser tentado. E uma das estratégias eficazes é reserve um momento do seu dia onde você possa confessar, pedir perdão e pedir que o Espírito Santo lhe ajude a lutar contra determinados pecados específicos. E quando você estiver numa situação em que uma tentação comece a ser engatilhada para que você possa pecar, você precisa fazer uma oração relâmpago. Alguns chamam de oração relâmpago, oração seta. A ideia é uma oração repentina naquele momento em que a tentação começou a ser desencadeada sobre a sua vida. Você precisa parar naquele momento e orar exatamente naquele momento, pedindo socorro ao Espírito Santo de Deus, para que você não venha a pecar e cair em tentação. Então, oração é uma arma poderosa. Se você tem a oração e a memorização de versículos bíblicos na sua vida, você vai notar uma vitória sobre o pecado. Sobre pecados talvez que você já lide até
durante alguns anos, durante muitos tempos. Mas se você aplicar isso, eu tenho certeza, porque é isso que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Se você vence o pecado com oração e com a palavra de Deus, ou seja, com orações constantes sobre aquele pecado, orações relâmpagos e versículos memorizados sobre aquele pecado, você com certeza vai obter vitória sobre pecados e tentações específicas na sua vida. E o sétimo passo talvez seja o passo mais difícil para nós enquanto crentes. A sétima orientação é envolver um ou mais cristãos em nossa luta contra os pecados sutis. Irmãos, se desejamos avançar na batalha contra o pecado, temos de ser vulneráveis e responsáveis uns pelos outros, orar uns pelos outros e encorajar uns pelos outros. Veja, irmãos, por que eu digo que essa é a coisa mais difícil? Porque se tem uma coisa que habita constantemente o nosso coração, é o pecado de orgulho. Então, meu irmão, é uma coisa muito difícil, muito difícil. Você chegar para um irmão, né, a qual você confia, a qual você já observou que esse irmão demonstra frutos de piedade na vida dele, né? O irmão ele precisa expressar você precisa se sentir confiante e o irmão ele precisa expressar esses frutos de piedade. E na sua igreja, eu tenho certeza que tem irmãos assim, né? Mas mesmo assim, é muito difícil você chegar para esse irmão e dizer, irmãos, é o seguinte, eu tenho sido tentado e eu tenho caído nesse pecado. Eu gostaria que o meu irmão seja alguém que eu possa prestar contas. Eu gostaria que o irmão fosse alguém que me encorajasse a lutar contra esse pecado. Essa é uma das práticas mais efetivas. Eu não estou colocando de lado e nem estou colocando uma hierarquia de importância. Ou seja, eu não estou dizendo que a oração, que a palavra de Deus é tão importante. Eu estou dizendo que essas 7 orientações são importantes. Mas uma das coisas que é bastante importante e bastante eficaz para lutar contra o pecado é você ter alguém para prestar contas. Mas é um dos exercícios mais negligenciados. A Bíblia diz, aconselhai-vos mutuamente. Mas isso é a coisa mais rara que nós vemos no meio da igreja. Nós não vemos pessoas se aconselhando mutuamente. Na verdade, o passo para você chegar até um irmão, para você chegar até mesmo até uma autoridade na sua igreja, um presbítero, o seu pastor, já é muito difícil você chegar e dizer, olha, meu irmão, eu tenho caído nesse pecado e eu quero ajuda. Porque eu tenho vergonha. O que é que o irmão vai pensar de mim? Se eu chegar a isso, ele não vai mais viver com os bons olhos. Ele tem uma estima tão elevada quanto a minha pessoa, e se eu chego para ele e digo, olha, eu estou pecando nisso, o que ele vai achar de mim? Eu estou mais preocupado com o que o irmão vai achar de mim do que com como Deus está me vendo. Então, talvez esse seja o passo mais negligenciado, mas é um dos passos tão importantes como os anteriores. Deus nos colocou em uma comunidade, em uma igreja, para que nós cresçamos juntos em santificação. E uma das maneiras em que uma igreja cresce conjuntamente, como um corpo, em santificação, é esse aconselhamento mútuo. Então procure uma pessoa piedosa na sua igreja. Confie uma pessoa que procure uma pessoa que inspire confiança. E diga, eu quero que você me ajude. Eu quero que você me ajude a lidar com esse pecado específico. Eu quero prestar contas a você. Isso vai lhe ajudar. Faça isso. Irmãos, que o Espírito Santo nos habilite como indivíduos e como igreja a lutar, a vencer e a mortificar cada vez mais o pecado que habita em nossos corações. E que nós sejamos abençoados
por meio da ação do Espírito Santo. É esse o meu desejo, irmãos. Até o próximo vídeo.